Vamos para a sétima característica? Vamos lá? Sétima característica do livro de Hebreus. Está repleto, né, de referências e alusões ao Antigo Testamento, sobretudo no campo da tipologia, como eu disse, né? Só para dar um exemplo aqui disso, eu vou pegar aqui, ó, o capítulo de número 9, tá? Se vocês puderem abrir aí, só para falar, né? Todo o livro tem essas referências, alusões ao Antigo Testamento, né? Ou seja, aos rituais, a cerimônia, a liturgia que fazia, os animais, os utensílios, né? Todos esses elementos que tinha, né, no ritual, na religião, na cerimônia do judaísmo, o livro de Hebreus faz essas referências, e para fazer justamente essa comparação, né? Por exemplo, ó, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, né? Então está falando do tabernáculo. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia candeeiro, mesa e a mesa, né? E os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo compartimento, né? Ou do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, né, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ele vai falando, ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifício, e quanto à consciência não pode aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço, constituindo, verso 10, somente em manjares, bebidas e várias abluções, eram sacrifícios, né? Justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, então olha que coisa interessante, ele pega o Antigo Testamento, como era feito, todo o ritual, toda a cerimônia, aquela coisa toda que Deus pretendia ensinar aquele povo, era uma pedagogia, levar esse povo, né, a conhecer o caráter santo de Deus, o caminho da salvação, mas nada disso aqui, irmãos, tirava pecado. A Bíblia diz isso lá já no Antigo Testamento, lá em Levítico. Isso não pode tirar pecado, só cobria o pecado, né? Era um paliativo, momentaneamente ali, Deus aceitava, né, aqueles atos pela fé, né, para continuar se relacionando com aquele povo, aqueles homens pecadores, aqueles judeus, porque Jesus já estava sendo apontado, né? Então, olha que coisa interessante. Ele vai falando, olha, tá vendo? Ó, o antigo concerto, a antiga aliança, tinha isso, vocês faziam assim, assado, vivia assim, mas o verso 11 ele diz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E ele vai falando, ó, Jesus, ele agora é o sacrifício, ele é o encontro, é nele que nós encontramos Deus, não é mais na Arca da Aliança, não precisa mais de alguém que faça a intermediação, porque ele próprio é o sumo sacerdote, né? Nós nos encontramos com Cristo, não precisa mais o tabernáculo, não é uma vez por ano que faz o sacrifício, já foi feito uma vez por todas, o capítulo 10 vai falar, né? Uma vez por todas, um único sacrifício foi suficiente de Cristo, agora o caminho foi aberto, capítulo 10, verso 19, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo vivo e novo caminho, pelo seu sangue, pelo véu, isto é, pela sua carne. E é um negócio assim interessantíssimo que ele faz, né, de explicar para esses irmãos hebreus que a antiga aliança ela ficou ultrapassada e ela serviu para apontar para Cristo. Cristo sim é a revelação última, a revelação
perfeita de Deus. É como ele começa o capítulo 1, verso 1, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então esse livro aqui, ele está repleto dessas referências e alusões, né, ao Antigo Testamento, sobretudo, como eu disse aqui, no campo da tipologia, ou seja, a tipologia é o estudo dos tipos, né? O que eles representam. A Arca da Aliança, o que representava. Os querubins, o que representava. O altar de bronze, o que representava. A mesa dos pães da proposição, o que representava. O incensário, o que representava. Então, tudo isso tem, essas figuras têm um significado, né? Uma representação. E o livro de Hebreus vem explicando tudo isso e mostrando que tudo... Irmãos, olha só, hoje, infelizmente, muitos irmãos dentro de igrejas evangélicas e até pregadores, pastores, eles de alguma maneira na pregação, no ensino e na lógica, né, que eles acompanham nas suas cabeças, eles trazem alguma coisa do Antigo Testamento. Isso é muito errado, porque quando a gente faz isso, a gente quer voltar a esses parâmetros religiosos do Antigo Testamento que nunca tirou pecado. Né? Questão de mérito, de observar a lei, de obedecer, de fazer isso não cabe mais. Jesus cumpre tudo isso nele, ressignifica a lei. Não é que ele vem destruir a lei, ele mesmo disse: eu não vim tirar de vigor a lei, abrogar a lei, não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Né? Isso está lá em Mateus capítulo 5. Ele cumpre a lei de Deus, ele é o único que satisfaz todas as exigências da lei, tá certo? E nele ele ressignifica essa lei agora, né, pelo relacionamento da graça de Deus e não mais pautada no mérito, né, numa relação meritória a partir de uma observância da lei. Porque Paulo vai tratar isso em Romanos, por exemplo, né, Colossenses e tal, mas em Romanos que ele pega firme lá. E diz, olha, quer viver pela lei? Tranquilo, viva pela lei, mas tenha consciência que se você tropeçar em um ponto é culpado de tudo. E aí quem deu conta desse trem? Ninguém, né, irmão? Ninguém conseguia exigir, atender a exigência do padrão da santidade de Deus. Quem nunca pecou pelo pensamento, pela palavra, pelas obras ou pelos sentimentos abrigados no coração? Essas 4 vias aqui, ó, ninguém escapa. Se uma você dá conta em um momento da vida, a outra não dá. Um momento, porque ninguém vive assim, ninguém consegue, nós somos pecadores. A lei veio para nos mostrar, Paulo fala isso em Gálatas, que nós fomos encerrados debaixo do pecado, aliás, está em Romanos, né? Fomos encerrados todos, judeus e gentios, debaixo do pecado. Em Gálatas ele vai falar que a lei, ela mostra para nós o quanto nós somos pecadores. Então a lei nunca perdoou pecados, só mostrava a gravidade do pecado. Era o termômetro, ó, 39, 40, vai convulsionar, vai morrer, mas não curava a febre. Aí vem o Evangelho, que é o remédio, o sangue de Cristo, que é as sãs palavras, né? Jesus vem para salvar, a lei nunca salvou. Paulo diz isso em Romanos, ó, se a lei não falasse que eu estou pecando nisso, eu não saberia o que é pecado. Então a lei só veio para mostrar para nós a gravidade do pecado que a gente estava cometendo, mas nunca resolveu a vida de ninguém. Diga. Professor, inclusive, eu não sei se você tem observado, se eu observo porque eu tem alguns grupos às vezes que eu participo, né, de denominações ou de reformados, né? E a gente está tendo uma discussão muito grande agora, ultimamente, né, por conta tinha um grupo esse denominado desigrejados, sim, que eles questionam a questão do dízimo. Sim. Do dízimo como 10%, entendeu? Tem que ser 10%, por conta realmente de muitos escândalos, né, que tem havido em muitas igrejas, muitas igrejas neopentecostais aí de enriquecimento de pastores, de líderes. Uhum. Então, a questão do dízimo como 10%, como era na Bíblia. Então, tem havido uma discussão muito grande a esse respeito. Você tem observado por aí em rede social, por exemplo, né, eu vejo bastante, e até mesmo no nosso meio, assim, eu vejo alguns irmãos questionam essa questão do dízimo, que no Novo Testamento não existe nenhum texto que fale sobre o dízimo, sim, não da forma como
que é pregado ainda em algumas denominações, na minha cidade toda, mas em a maioria, né, na verdade, né? Vamos lá. Você tem que dar o seu salário e tal, sim. né? Vamos lá ver então que o livro de Hebreus fala no capítulo 7 sobre isso, né? Capítulo 7, Hebreus, verso 1. A gente está com 5 minutos, 6 minutos aqui, dá para a gente ler aqui para chegar lá. Então, capítulo número 7, Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou. Verso 2: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, falando do Melquisedeque, né? Não tendo princípio de dias nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ponto e vírgula. Ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi recebeu dízimo e pagou dízimo. Porque ainda que estavam nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Não é mudando o sacerdote, tá bom? Observem isso, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas na igreja pegando esse texto ou citando assim: mudando o sacerdote, muda-se a lei. Não é isso que o texto está dizendo. Mudando-se o sacerdócio. O sacerdote é uma coisa, sacerdócio é outra coisa. Então havia o sacerdócio, o ofício, que era da lei de Moisés, da tribo de Levi, toda uma exigência. Aqui muda-se o sacerdócio, tá certo? É a maneira, é outro ofício. Verso 13: porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencente a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, está falando de Jesus, que veio da tribo de Judá. Porque a lei dizia que para ser sacerdote, para exercer o sacerdócio, tinha que vir da tribo de Levi. Senão não teria como ser reconhecido como um sacerdote, né? Verso 14: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca mais falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdócio eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante, irmãos, que qual é a ordem de Melquisedeque? Não é a ordem do Levi, de Abraão. A ordem de Melquisedeque pertence então a aquilo que antecede a lei, né? Jesus então é dessa ordem de Melquisedeque, sem origem, sem princípio de dias, foge totalmente, é superior a todos esses parâmetros legais do sacerdócio, da lei do Antigo Testamento. Verso 19 para a gente concluir, tá? Verso 18 e 19, melhor dizendo: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Eu sugiro que vocês depois continuem lendo esse capítulo 7, eu não vou me estender porque a gente já está acabando aqui, porque eu quero dar uma resposta direta, tá? Baseado nesse texto, baseado aqui nesse conceito de Hebreus, o dízimo, ele pertence, né, ao Antigo Testamento,
tá certo? Aí alguns vão falar, mas era antes de Moisés. Sim, era antes de Moisés, o texto vai dizer aqui, né? Só que tudo isso, tanto o sacerdócio de Melquisedeque como o sacerdócio estabelecido por Moisés, eles tinham esse parâmetro de obrigatoriedades, de lei. Aí a pergunta que se faz é, e hoje o dízimo, ele é uma prática para o cristão, o discípulo de Cristo? Sim, mas e não. Sim, porque Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, verso 23, deu um consenso, ele consentiu, é diferente de mandamento, né? Ele diz assim, olha, vocês dão dízimo do endro, do caminho, do hortelã, de todas as coisas pequenininhas. Isso não é o mais importante da lei, é o juízo, a misericórdia e tudo mais. Vocês querem fazer essas coisas? Façam, mas não omitam as principais, que é o juízo, a misericórdia e tudo mais. Então Jesus deu uma concessão, ele consentiu. Querem praticar o dízimo? Pratiquem, mas não como o Antigo Testamento, porque isso não é o principal da lei. Aí a questão é, Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, como deve ser a contribuição do discípulo de Cristo. Não por obrigação, mas por fé, amor, alegria e com esperança. O dízimo, a 10ª parte, é contado lá, isso é aplicado ao discípulo de Cristo como regra e obrigação? Não. O Novo Testamento vai muito mais além das questões de obrigatoriedade. O Novo Testamento propõe a liberalidade, a generosidade, e você dá tudo quanto você consegue dar. 10% para mim é uma miséria, é uma esmola, é uma mente religiosa que fala, Deus, meus 10%, estou cumprindo a vontade de Deus, estou fazendo o que eu devo. Não, irmãos. O Novo Testamento vai dizer, dê tudo quanto você puder, muito mais. E se você der, não dê pautado no mérito, numa obrigação, mas com alegria, generosidade. Vocês entenderam a lógica do negócio? Então, o cristão, o discípulo de Cristo pode falar, não, vou dar o dízimo, 10%, pode, mas achar que isso é suficiente não pode ser um princípio regulador de uma contribuição, que deve extrapolar muito mais isso aí. Só na igreja local, lá no ofertório, gasofilácio, balaio, salva, sei que trem lá que dá, na maquininha também, Pix e PicPay, tá dando, agora tá por tudo, né, que está contribuindo, graças a Deus, mas tem que ser desses formatos? Não, amados. A gente precisa extrapolar, a gente precisa ser generoso, praticar generosidade. Esse é o ensino que eu entendo do Novo Testamento. Praticar generosidade, tá certo? Então não é aquele formato, né? Então dízimo é da antiga aliança? É antes da aliança e é da aliança, né? Antiga aliança. Mas é da nova aliança? Não. Nos parâmetros do Antigo Testamento, não. Né? Então a contribuição financeira, ela é bíblica do Novo Testamento, da nova aliança? Sim. Então, a gente usa o 10% como sendo o parâmetro? Não. A gente usa a generosidade como parâmetro. Ou seja, dá tanto quanto eu consigo dar. Tá certo? Então, para mim, é isso que o Novo Testamento ensina a respeito... Na verdade... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.